7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente, eu falo sempre da questão política, que é um desafio, principalmente no processo decisório. Quando você vai decidir no mundo da política, você tem que ter noção do que você vai fazer. Você pode cometer erros absolutos. Eu digo sempre aqui que as duas coisas mais importantes da vida, a primeira é a vida, naturalmente, e a segunda é a liberdade. Mas só que Deus não manda uma coisa só. Quando Ele lhe dá a liberdade, Ele dá a obrigação de decidir. Aí é que é difícil. A decisão política realmente é muito difícil. Portanto, na esfera política, as decisões têm um impacto profundo e abrangente. Decidir em política, gente, é inerente ao desafiador. É desafiador. Diferentemente de outros campos onde os objetivos podem ser mais claros e os dados mais controláveis, no mundo da política, no ambiente político, é marcado pela incerteza, pela pluralidade de interesses e pela constante pressão de diversos grupos. Aí é que está a importância de você decidir. E eu digo sempre, às vezes, quando alguém está no poder, chega logo e tem a visão de mundo total. Mas depois aqueles lambibotas, puxa-sacos, aqueles que estão mais do entorno, principalmente os mais incapazes, blindam o líder político e o líder político começa a não entender e a ver o que está ocorrendo no entorno e aí começam a tomar atitudes erradas, né? Então o político opera sob o escrutínio público e constante, muda, portanto, a sua condição, o seu valor, e aí até dizem que tem 10 critérios para você aprimorar na hora da decisão política. 1. Realize uma análise profunda do cenário. 2. Promova consulta e diálogo abrangente. 3. Defina objetivos claros e mensuráveis. 4. Avalie o impacto e os riscos. 5. Estabeleça critérios de priorização inteligente. 6. Cultive a flexibilidade e a adaptação. 7. Baseie-se em dados e evidências. Isso é fundamental. Baseie-se em dados e evidências. 8. Invista em transparência e, fundamental, comunicação clara. Crie um processo de aprendizado contínuo. É aquela coisa de Sócrates. Tudo que sei é que nada sei, e no mundo da política ele é constante. Como dizia Magalhães Pinto, é como nuvem. Política é como nuvem. Você olha, está no formato, um minuto olhou de novo, está em outro formato. 10. Mantenha o foco no bem comum, principalmente do seu grupo. Eu digo sempre que nós temos partido, não é? Cada um tem sua parte, então você tem que manter o foco no seu partido. Mas o que ocorre, ou o que vai ocorrendo, você tem que ter essa inteligência de seguir esses critérios importantes. Sair da blindagem daqueles que estão no entorno. E a prefeita Sheila, eu já disse aqui mais algumas vezes, cometeu um erro estratégico e ela sabe disso. Estão tentando alavancar, estão tentando de todas as formas, buscando isso, buscando aquilo e fazendo vídeo, aquela coisa, para alavancar, mas com dificuldade. Eu já disse aqui que o vice-prefeito Alain, doutor Aloísio Alain, e a vereadora, doutora Lara, estiveram no gabinete da prefeita comunicando a pré-candidatura da vereadora doutora Lara. Tudo certo, sorrisos alegres, abraços, aperto de mãos. 4 meses depois, me parece que 4 meses depois, a prefeita lançou o seu marido, candidato, sem ter feito essa comunicação, sem ter feito essa reunião.
sem ter buscado esse consenso dentro do grupo. Os especialistas dizem, olha, se a prefeita Sheila se afasta e fosse candidata a deputada federal, por exemplo, lançasse 2 candidatos a estadual dentro do seu grupo, ela estava unidíssima. Não teria querelas, não teria rupturas, não teria arestas, não teria cortes nem sangramentos. Mas optou por uma questão familiar. E dizem, inclusive, que a prefeita pensa em lançar sua prima como a candidata a prefeita na sua sucessão. Aí eu digo, olha, nós estamos virando uma casta. Nós estamos transformando Conquista, né, num bunker fechado. Negam, mas as pessoas que estão no entorno estão sabendo. Então, em função disso, criou muitas desavenças. Uma, por exemplo, a do deputado estadual Tiago Corrêa, conquistense, nato aqui de Conquista, que tem uma força política muito grande junto a Semineto, pré-candidato ao governo do estado, oposição ao PT na Bahia. Tiago Corrêa, que é cunhado, inclusive, de Assemineto. Tiago Corrêa, que é esposo da diretora-geral da TV Aratu. A esposa que também é sobrinha de Nilo Coelho, ex-governador da Bahia. Você não está conversando com qualquer um. E tinha acertos, e todo mundo sabe disso, que seria Tiago Corrêa o candidato da prefeita Sheila Lemos. Com ela colocando o seu marido, eu não sei como é que aconteceu essa coisa toda, criou essa divisão louca. Tiago Corrêa convida o vereador Diogo Azevedo, mais votado da Bahia, de Conquista, com mais de 6 mil votos. Que é uma votação estupenda. Você colocar 6 mil pessoas numa fila para ir votar para você é gente. Eu uma vez coloquei 100 pessoas na minha casa, foi uma loucura. Imagine botar 6 mil numa fila. É gente. Muito amigo da prefeita, chegado da prefeita, de dentro de casa da prefeita. E o vereador Diogo Azevedo foi ser pré-candidato a deputado federal para dar esse apoio de Conquista ao deputado estadual Tiago Corrêa. A prefeita deu uma sapatada, que isso era traição, que isso era aquilo, que isso, e tá. Criou uma confusão. E aí, em bastidores, eu tô sabendo, se a prefeita quiser negar, é só ligar para cá ou mandar uma nota, não tem problema nenhum. Disse, olha, isso é uma questão de honra minha. Tirar o mandato do vereador Diogo Corrêa. E já é jurisprudência. Os tribunais superiores já julgaram isso, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, que o mandato é do partido. A não ser que tenha alguns critérios que a lei permite. Por exemplo, no período da janela eleitoral, que agora foram os deputados que puderam mudar, em 28 os vereadores vão poder mudar naquela janela, sem perder o mandato. Mas o vereador, não sei como, né, deve ter tido alguma conversa lá em cima. Ele saiu do União Brasil, que é o partido da prefeita e do qual ele foi eleito, e foi para o PSDB, para apoiar Tiago Corrêa aqui em Conquista e tentar dar os votos que Tiago Corrêa imaginaria ter aqui em Conquista, e que eu já vi até uns outdoors ele colocando que colocou 1 milhão de emenda aqui na cidade com essa expectativa do apoio da prefeita, e que não teve. Então, na peça recente de Alisson, que é o suplente, procura desmontar os argumentos do vereador Diogo Azevedo de que sua saída do União Brasil para o PSDB não se tratou de uma decisão voluntária impelida por interesse político e prejudicial ao partido, mas teria sido consequência de ações da prefeita Sheila Lemos que desaguaram em ruptura, isso é forte, que desaguaram em ruptura de
definitiva e a ausência de condições para a convivência política. Muito forte. Pois bem, a prefeita, é claro, está montando uma estrutura para tirar ele do mandato, enfraquecê-lo politicamente. Aí, ontem eu falava, liguei para o vereador Diogo Azevedo, ele disse, estou aqui em Salvador, estou indo para uma reunião com a chapa majoritária, que vai estar na reunião o pré-candidato a semineto com seu vice, o nosso de Jiquié, Zé Cocá, e também João Roma, pré-candidato ao Senado. E estarei também com o candidato à reeleição, o deputado estadual Tiago Corrêa. E também com o prefeito de Salvador. E eu falei, rapaz, o homem está forte. E eis que eu recebi a foto. Recebi a foto informando que o vereador de Conquista, Diogo Azevedo, do PSDB, voltou a chamar a atenção no cenário político regional. Ontem, ele publicou essa foto e eu recebi a foto, ao lado de importantes lideranças da oposição baiana, e na imagem, eu já citei aqui, está Semineto, pré-candidato ao governo do estado pela União Brasil, Tiago Corrêa, candidato à reeleição a deputado estadual conquistense, o Tiago Corrêa, pelo PSDB, Bruno Reis, prefeito de Salvador, Zé Cocá, pré-candidato a vice na chapa de Semineto, e João Roma, do PL, pré-candidato ao Senado. Não é forte isso? O que eles conversaram, o que eles analisaram e o que isso significa nessa ruptura, como diz o texto, definitiva com a prefeita Sheila Lemos. Então, a executiva da União Brasil dando, portanto, a carta de alforria, seria? Essa foto quer dizer que a União Brasil está dando uma carta de alforria e de apoio a Diogo Azevedo. Ele recebeu, portanto, o apoio da chapa majoritária às eleições de 2026. Ou é mentira minha? Ou então eu tô louco? Isso demonstra o desprestígio da prefeita Sheila. Prefeita, eu não tô querendo jogar aqui chacota, não. Tô analisando o fato. Se a senhora diz em alto e bom som aí que é uma questão de honra da senhora tirar o mandato do vereador e queria persegui-lo durante o seu mandato. O que nós estamos sabendo, prefeita Sheila, e a senhora tem um espaço, se quiser. Eu abro espaço para a senhora aqui durante 2 horas para a senhora falar sobre isso, mas a gente tem que analisar os fatos. Nós estamos sabendo que, inclusive, o pré-candidato a Semineto está chateado com a senhora. Nessa imposição do seu marido para ser candidato de qualquer jeito e que não deslancha. Uns dizem até que não tem alma. E a pessoa não ter alma é de lascar, andar aí perambulando pelo mundo sem alma. E diz que o bicho é perseguidor, diz que ele é danado. Então, prefeito, a senhora, olha, alguns no entorno da senhora já disse até que seria de bom grado a senhora retirar essa pré-candidatura do seu marido para trazer de volta a união do seu grupo. 28 é logo ali. Se a senhora pensa em fazer a sua prima sucessora na prefeitura, tá na hora de retirar essa candidatura e dizer, não, isso só me trouxe confusões, complicações, traições. Que coisa maluca isso, eu tive que abrir mão. Não é verdade abrir mão de tantas coisas? Então tá aí, uma chapa que tá aqui, eu recebi a foto ontem, que voltou a chamar a atenção da Bahia política e da região sudoeste como um todo. Na foto, a Semineto, maior líder da oposição na Bahia, pré-candidato ao governo do estado.
Tiago Corrêa, uma liderança fortíssima do PSDB, que cria, inclusive, arestas, prefeita, com o PSDB de Conquista. Que há um rompimento com a senhora, 28 é logo ali, prefeito. Então a decisão política é muito clara. Bruno Reis, prefeito de Salvador, que está fortíssimo, inclusive, muito forte, diz até que se a Semineto não conseguir a eleição, que ele vem forte para ser o líder da oposição na Bahia. Não é? Então, também da presença de Zé Cocá com Diogo Azevedo, ex-prefeito de Jiquié, pré-candidato a vice. Também a presença de João Roma, pré-candidato ao Senado. Eu acho que a senhora tem que repensar isso. Não com aquele grupo blindado que tem feito a senhora tomar algumas decisões complicadas. Eu não sei se alguma borra de asfalto ali, outra lá, aquelas algazar, vai resolver e vai resultar em votos. Prefeita, 28 é logo ali. Se a senhora quer unir o seu grupo, se a senhora pensar politicamente com a grandeza que deve pensar, está na hora da senhora retirar essa pré-candidatura do seu marido. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.